Resíduos orgânicos gerados por restaurantes e mercados de alimentos podem ser transformados em energia em unidades de tratamento de resíduos que empregam biodigestores. Nesse processo, forma-se o ácido. Olha como é que esse vestibular ele foi bonzinho. Ele deu o nome e deu a fórmula. Ácido etanóico, tá? Que é transformado em gás metano, olha aqui, ó, gás metano, e dióxido de carbono, por meio da ação de micro-organismos. O dióxido de carbono reage com o gás hidrogênio presente no biodigestor, formando metano e água. Nesse processo, o número de oxidação do carbono nos compostos metano e dióxido de carbono são, respectivamente, então você vai ter que saber o número de oxidação no composto de metano e dióxido de carbono, tá bom? Então, vamos lá. Essa questão, você precisa ter um conhecimento de funções aí inorgânicas e também um conhecimento de fila de eletronegatividade, ok? Sabendo a fila de eletronegatividade, você consegue resolver esse tipo de questão, tá bom? Então, o que é eletronegatividade, tá bom? Indica a tendência do elemento químico, né? Do átomo, no caso, de elétron, tá? Quanto mais eletronegativo, tá bom? Mais ele vai conseguir fazer o quê? Atrair esse elétron, tá? E existe a fila de reatividade de eletronegatividade, ok? A fila de eletronegatividade. Então, como é que vai ficar aí essa fila? Vai ficar do seguinte modo, eu vou colocar aqui para vocês. Tem até uma frasezinha muito interessante para decorar ela. Vou colocar aqui embaixo a continuação. Então, aí nós temos a fila de eletronegatividade, tá bom? Então, como é que eu faço, professor? Para decorar isso aí, é muitos símbolos, né? Para a gente decorar. Então, tem uma frasezinha para a gente decorar isso aí. Que frase é essa, professor? É o seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, essa fila de eletronegatividade é do mais eletronegativo para o menos eletronegativo, tá bom? Então, aí dá para a gente saber quem vai ter o número de oxidação positivo ou negativo. Vamos lá. Vou colocar aqui a fórmula do metano. O metano é assim, ó, C, hidrogênio, 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 hidrogênio. E o dióxido de carbono. Carbono, ligação dupla oxigênio, ligação dupla oxigênio. Se você observar na fila de eletronegatividade,
o que, que vai acontecer? O carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Quando o carbono ele faz ligação com o hidrogênio, você tem que saber também um pouquinho de ligação e saber que esse tipo de ligação química é uma ligação covalente, tá? O carbono tem 4 elétrons e o hidrogênio 1. Então, esse carbono, cada elétron do carbono vai ser compartilhado com um elétron de cada hidrogênio. Então, a gente vai ter o traço aqui representando o par de elétron. Esse hidrogênio saiu meio torto. Então, cada traço desse aqui vai ser um par de elétron. Um do hidrogênio, um do carbono. Um do hidrogênio, um do carbono. Um do hidrogênio, um do carbono. Um do hidrogênio, um do hidrogênio e um do carbono. Então, quem for mais eletronegativo vai atrair esse elétron. Ok? Então, no caso aqui, o carbono ele vai atrair esses 4 elétrons em volta dele para ele. Então, quando o átomo ele fica com mais elétrons, ele fica negativo. No caso aí, como ele puxou esses 4 elétrons do hidrogênio, ele vai ficar 4 negativo. O carbono, no caso. Tá bom? E no caso do dióxido de carbono, eu vou ter 2 oxigênio e um carbono aí. O carbono vai fazer ligação dupla com os dois. Olha o que vai acontecer. Ele vai, como o oxigênio, olha aqui, ó, o oxigênio é mais aeronegativo que o carbono. O oxigênio vai puxar para si os elétrons do carbono, tá? Lembrando que o traço é um par de elétrons, né? Então, ele vai puxar. Então, o vai ficar negativo, 2 menos. Oxigênio aqui, 2 menos. Como esses elétrons do carbono foi puxado por cada um dos oxigênios, ele perdeu 4. 4 elétrons. Então, ele vai ficar positivo. Então, a resposta certa aí, professor, qual é? Letra A. Menos 4 e mais 4. Simples, gente. Você vê que nas próprias alternativas, o vestibular ele nem força muito, ok? Você raciocinar, porque ele poderia, para complicar aqui, botar um 0, menos 4 e 0, mais 4 e mais 1, para tentar embaralhar a cabeça do candidato aí que está fazendo o vestibular. Mas olha, ele mantém menos 4, menos 4. Então, assim, sugere, né, que a resposta está entre essas alternativas. E você sabendo resolver a questão, você consegue obter um resultado positivo aí, tá? Então, letra A é a resposta. Esse é o gabarito. Vamos para a próxima questão.